O caminhoneiro Hamilton chegou tarde de sua viagem de madrugada. Ele estava muito cansado. Ele estacionou o caminhão na frente da sua casa. Depois de alguns minutos, ele desceu da cabine do caminhão, trancou a porta e começou a caminhar em direção à casa onde ele morava. Hamilton foi olhando para o chão pensativo, porque ele tinha pouco tempo para dormir e de manhã já precisava levantar cedo para voltar a fazer mais uma nova viagem. Enquanto ele estava pensando, ele ouviu barulho na porta da casa. A porta abriu, mas a luz não acendeu. Logo, saiu uma menina e veio ao encontro dele, caminhando bem devagar, olhando para o chão. E ele percebeu que era a filha dele, a Renata. Ele ficou pensando, por que será que a Renata saiu dessa hora de casa? Será que ela me viu chegar? Será que aconteceu alguma coisa? Ela nem acendeu a luz e saiu ao meu encontro? Enquanto ele pensava essas coisas, a Renata passou por ele. Ele ficou olhando para ela. Ele ficou olhando para a Renata e ela nem bola deu para ele. Ela passou direto. Alguma coisa estava acontecendo com ela e ele não sabia o que era. Hamilton ficou preocupado com a sua filha. Ele olhou novamente para a porta da casa para ver se estava vindo mais alguém, se a esposa dele também havia se levantado, estava vindo talvez, mas isso não aconteceu. Ao se voltar e olhar novamente na direção para onde a filha dele estava indo, ela desapareceu, ela sumiu. Não estava mais ali perto. Hamilton ficou então assustado. Onde havia ido a filha dele? Será que ela entrou no caminhão? Não, isso não era possível. Ele deixou o caminhão com a porta fechada e trancou a porta, ele tem certeza. Será que ela entrou embaixo do caminhão? Ou está lá atrás? Enquanto pensava, ele voltou e foi olhar atrás do caminhão para ver se a filha dele estava lá do outro lado. Nada. Não havia ninguém ali. Mas aonde havia ido a filha dele, a Renata? Ela passou por ele, quieta, calada, nem olhou na cara dele. Então o Hamilton, depois de alguns minutos, ele olhou para um lado da rua, olhou para o outro também, até onde as suas vistas alcançavam. Ele esperava poder avistar a sua filha, caminhando naquele lugar, mas nada, nem para um lado, nem para o outro. Hamilton não conseguia ver a sua filha Renata. O que havia acontecido com ela? Para onde ela teria ido? Será que ela entrou na casa de algum vizinho? Ele caminhou um pouco na calçada, olhando nos portões das casas, perto da casa onde ele morava. Mas todos os portões estavam fechados. As luzes das casas estavam apagadas. Então a Renata não entrou ali. O que ele fez? Ele seguiu para a casa dele, pensando, vou falar com a minha esposa, vou acordá-la se ela estiver dormindo. Vou chamá-la e a gente sai juntos para procurar a Renata aqui na rua. Alguma coisa muito estranha está acontecendo com ela. Hamilton entrou na casa, acendeu a luz da sala e foi até o quarto onde a esposa dele estaria dormindo. Mas para sua surpresa, ao chegar na porta do quarto, ele acendeu a luz e a cama estava vazia. A esposa do Hamilton não estava na casa também. Ele foi até o quarto do filho mais novo, acendeu a luz e a cama também estava vazia. No quarto da Renata, a porta estava aberta e ele sabia que ela não estava ali. Mesmo assim, ele foi até lá, acendeu a luz e confirmou que realmente a Renata havia saído lá para fora. Mas aonde foi todo mundo? Hamilton ficou pensativo um pouco e logo ele correu até o telefone e ligou para a casa da sogra dele. Depois de alguns segundos, a sogra dele atendeu. E, para sua surpresa, Hamilton ficou sabendo que tanto a esposa quanto o filho dele e também a Renata estavam dormindo na casa da sogra, não muito longe dali. Ele perguntou, mas por que elas estão dormindo aí? Aí a sogra do Hamilton falou, é melhor você se acalmar e se quiser vir aqui agora, tranque a casa e venha para cá para a gente conversar. A sua esposa está dormindo, a Renata também, e também o seu filho. Todos estão dormindo, cansados. Eles estavam com muito medo do que aconteceu aí na casa nessa noite. Venha até aqui para a gente poder conversar. E você vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu na sua casa, um pouco antes de você chegar. Hamilton falou para a sogra dele, mas espera, a senhora disse que a Renata está aí dormindo? E ela respondeu, sim, ela está dormindo também. Estava muito cansada.
e com medo, assustada, e foram dormir cedo. Hamilton falou, mas eu cheguei em casa e... Bom, eu vou até aí à sua casa, vou tomar um banho, vou tomar um café forte aqui sem açúcar, para me manter acordado, porque eu estou muito cansado. E daqui uns 20 minutos eu chego na tua casa para a gente poder conversar. E assim Hamilton fez. Após desligar o telefone, ele foi tomar o seu banho, depois tomou um café bem forte, pegou um agasalho, vestiu e foi lá para fora. Trancou a porta e seguiu na direção de onde a sogra dele morava. Ele foi caminhando. Afinal de contas, a sogra dele não morava muito longe dali. Depois de quase 20 minutos, ele chegou na casa da sogra. Ele tocou a campainha. O sogro dele saiu, foi até o portão, abriu para que o Hamilton pudesse entrar. Hamilton já foi logo perguntando: o senhor por acaso sabe o que aconteceu na minha casa? Por que não tem ninguém lá? Por que a minha esposa e os nossos filhos estão dormindo aqui? O sogro dele falou: calma, vamos entrar. Vamos entrar que a gente vai colocar você a par de tudo o que aconteceu nesta noite. E você vai decidir o que deve fazer. Ao entrar, eles sentaram na cozinha. Enquanto a sogra do Hamilton estava preparando um café também, o sogro dele conversou com o seu genro e disse a ele tudo o que aconteceu. E ele falava: coisas estranhas estavam acontecendo durante esses dias que você estava viajando, Hamilton. Alguma coisa muito sobrenatural está acontecendo na sua casa. E Hamilton perguntava: mas o quê? O que aconteceu lá? A minha esposa e os nossos filhos estão bem. E o sogro dele falava: calma. Sim, eles estão bem. Eles estão dormindo, só estavam cansados e assustados e vieram dormir aqui conosco. E depois disso o sogro dele continuou falando: no quarto da sua filha Renata, alguma coisa estranha ocorreu durante as noites. Mas o quê? Fala logo, eu estou preocupado. E o sogro dele falava: calma, Milton, você vai entender tudo o que aconteceu. Enquanto a Renata estava dormindo, isso há 3 noites atrás, ela sentiu que alguma coisa estava dentro do quarto dela. Era um vulto. A Renata assustou e gritou. A sua esposa foi correndo até o quarto, acendeu a luz, e a Renata estava sentada na cama, desesperada. E ela gritava, falando que tinha alguém ali dentro. Então, a sua esposa foi até a janela e viu que a janela estava trancada. A porta também estava fechada. Ela olhou dentro do guarda-roupa, até mesmo embaixo da cama, mas não havia ninguém ali. Somente a Renata estava lá. Talvez tenha sido um sonho, um pesadelo, pensaram elas. Depois, voltaram a dormir. Durante a madrugada, a Renata sentiu que alguma coisa estava puxando a coberta que ela estava usando para se cobrir. Bem devagar, ela sentiu a coberta sendo arrastada na direção dos pés dela. Mais uma vez, Renata, desesperada, deu um grito, chamando a mãe. A mãe, desesperada, que não estava conseguindo dormir direito, preocupada com o que a Renata tinha visto durante aquela noite, voltou correndo novamente até o quarto da filha e, ao entrar, a filha novamente estava sentada na cama chorando e falava para a mãe: mãe, eu falei para a senhora, tem alguém aqui dentro, mãe. Alguma coisa, alguém puxou a minha coberta e jogou a coberta no chão. A mulher olhou e viu que a coberta realmente estava jogada no chão, na direção onde ficavam os pés da Renata. Então, a sua esposa, Hamilton, pegou a Renata, levou para o quarto dela para dormir juntas. Na noite seguinte, elas foram até o quarto, limparam, jogaram água no chão do quarto, lavaram tudo, deixaram tudo arrumadinho. De noite, a Renata foi dormir. Tudo parecia estar bem. Mas, para sua surpresa e desespero também, de madrugada, ela sentiu que a cama estava se movendo. Ela acordou assustada e deu um grito novamente chamando sua mãe. E o colchão onde ela estava deitada sobre ele começou a se movimentar como se alguma coisa estivesse embaixo da cama e estivesse empurrando o colchão para cima.
E a força foi tanta que a Renata foi lançada da cama até o chão. Renata saiu correndo, abriu a porta, foi correndo até o quarto da mãe. E depois disso, elas ligaram para cá, contaram para nós o que aconteceu. Nós fomos até lá para olhar se havia alguma coisa dentro da casa. Não encontramos nada. Não havia nenhum espírito, nenhum vestígio de pessoa estranha. A casa estava toda fechada, então ninguém forçou para entrar para poder assustar a Renata. Só podia ser então uma presença sobrenatural. Havíamos pensado em espírito, mas nós não vimos nada. Nem eu, nem a minha esposa, nem a sua esposa viu nenhuma presença maligna lá dentro. Mas tudo isso aconteceu. E a Renata, quando acordar, vai confirmar para você do grande desespero que ela passou, que ela viveu durante aquelas noites. Agora você tem que decidir o que vai fazer. Você precisa levar alguém que trabalhe com espíritos para olhar e fazer alguma análise dentro da casa, porque ela disse que não quer mais voltar para lá. Ou então você vende a casa e compra uma outra aqui no bairro mesmo, ou não muito longe daqui. Porque a gente não quer também que você leve os nossos netos para longe. O Hamilton disse, tá, tudo bem, eu vou pensar no que vou fazer e amanhã mesmo eu vou cancelar a viagem que eu faria. Precisava sair cedo, mas já está amanhecendo, eu estou muito cansado. Eu vou aproveitar então e vou procurar o padre da cidade. Vou trazê-lo para avaliar a casa, para ver se tem alguma presença sobrenatural ali dentro. E também tem um amigo meu que ele é pastor. Eu vou na casa dele, vou pedir para que ele venha até a casa. Quem sabe fazendo uma oração. Se tiver algum espírito maligno, o espírito vai embora. Hamilton fez isso logo quando clareou o dia. Ele procurou o padre. O padre não estava na cidade naquele dia. Então ele foi até a casa do amigo dele, pastor. O pastor estava lá. Os dois foram juntos até a casa. O pastor passou na casa de uma pessoa, o qual ele chamou de obreiro, e foram juntos. Fizeram uma oração na casa toda. O pastor disse que realmente sentiu uma força muito forte ali dentro. Alguma coisa esquisita estava acontecendo lá. Depois, Hamilton ficou morando sozinho alguns dias naquela casa. E ele ouvia passos diante do quarto dele, panelas caindo lá na cozinha. Ele levantava para ver se tinha alguma coisa, mas não encontrou ninguém. Nessas noites que Hamilton ficou sozinho, a esposa e os seus filhos ficaram na casa dos seus sogros e Hamilton decidiu procurar o padre mais uma vez. Ele foi até a igreja lá do bairro. Dessa vez, o padre estava lá e seguiu com o Hamilton até a casa. Fizeram também um trabalho de libertação naquele lugar. Um trabalho de limpeza, o qual o padre chamava. E até mesmo o padre disse que estava sentindo um clima pesado naquele lugar, o ar estava pesado, estava difícil até mesmo para respirar. Hamilton não pensou mais, decidiu vender a casa. Ele procurou uma imobiliária e colocou à venda aquele imóvel. Não demorou muito tempo e uma família veio até o local, visitou a casa, gostaram e compraram aquele imóvel. Mas o Hamilton errou por não contar àquela família o que estava acontecendo ali dentro. Hamilton, com o dinheiro da venda da casa, ele comprou um outro imóvel numa outra região da mesma cidade e ficaram morando lá. Mas nunca mais eles ouviram dizer que alguma coisa estranha estava acontecendo naquele lugar onde eles moravam durante muitos anos.